Fala galera, professor Fernando Porto na área. Nesse nosso encontro vamos falar um pouco sobre função do primeiro grau. Vamos a um exemplo. Uma pizzaria oferece serviço de entrega e cobra por isso uma taxa fixa de R$ 2,00, mais 80 centavos por quilômetro rodado no trajeto entre o estabelecimento e o local da entrega. Escreva uma função que permita calcular o valor T da taxa de entrega em reais em função da distância D percorrida em quilômetros. Então eu quero calcular o preço que eu vou pagar pela entrega de uma pizza. Então o problema nos diz o seguinte, que o T representa a taxa de entrega. E o D representa a distância que o entregador vai percorrer em quilômetros. A taxa em reais e a distância em quilômetros. Eu quero escrever uma função, uma fórmula que permite calcular o valor dessa taxa de entrega. Então, olha só. A taxa de entrega, ela depende da distância percorrida. Concorda? Se a taxa de entrega depende da distância percorrida, eu posso afirmar que a taxa está em função da distância. Então, para eu poder calcular a taxa, eu preciso da distância. Tranquilo? Então, como é que a gente calcula, como é que a gente forma essa função? Como é que a gente escreve essa fórmula? Não é a taxa de entrega que eu quero calcular? Então, eu quero calcular o valor de T. O problema diz que essa taxa de entrega é formada por uma taxa fixa de R$ 2,00. Ou seja, sempre você vai pagar R$ 2,00. Se você morar ao lado da pizzaria, você paga R$ 2,00 para o cara te entregar a pizza. Então, a taxa de entrega vai ser um valor fixo, que é igual a 2. Mas, a cada quilômetro percorrido, você paga mais 80 centavos. Ou seja, a taxa vai ser 2 mais 80 centavos vezes a distância percorrida. Tranquilo? Então esta é a nossa fórmula que permite calcular a taxa de entrega dessa pizzaria. Vamos supor o seguinte. Qual será, vou pegar esse exemplozinho aqui, qual será a taxa de entrega, a taxa de entrega se o local estiver a 10 quilômetros da pizzaria. Você já tem a fórmula para calcular a taxa de entrega. Então vamos calculá-la. A
taxa de entrega será igual ao valor fixo mais 0,80. Quantos quilômetros o entregador vai ter que percorrer para te entregar a pizza? 10 quilômetros. Então, no lugar do D, você substitui por 10, que é a distância percorrida. Então, a taxa T vai ser igual a 2 mais 0,80 vezes 10 dá 8. Então, o cara te entregar essa pizza, ele vai te cobrar uma taxa de 10 reais. Esse exemplo que a gente acabou de fazer é um exemplo de função do primeiro grau. Então, ó, a nossa fórmula da taxa não é T igual a 2 mais 0,80 vezes D. Eu posso representar esse T por Y e esse D por X. Aí a função vai ficar y igual a 0,80x mais 2. Essa aqui é uma função do primeiro grau, com as incógnitas y e x. Se o y depende do valor de x, o y é chamado de variável dependente. Ele depende do x. Logicamente, o x vai ser a nossa variável independente. Tranquilo? Vamos à definição de função. Função do primeiro grau é toda função definida por f de x igual a ax mais b. Ax mais b, onde o a e o b pertencem ao conjunto dos números reais, sendo que o a não pode ser zero. Então, ó, o a também pode ser chamado de coeficiente angular, e o b é chamado de coeficiente linear. Tranquilo? Então, uma função do primeiro grau, o a não pode ser zero. Aqui eu tenho 3 variações. A primeira variação para esta fórmula aqui é se o b for igual a zero. O que vai acontecer com a função se o b for zero? Se o b for zero, essa parcela some. O que fica? Y igual a ax. Ah, professor, mas aqui você botou f de x e aqui y. O f de x também pode ser representado por y. É a mesma coisa. Voltando aqui então. Se o b for zero, a função fica y igual a ax. O coeficiente b some. Quando isso acontece, eu tenho uma função que é linear. Segunda variação. Se o a for igual a 1 e o b for igual a zero, como é que vai ficar a função?
ela vai ficar y igual a x. Quando o y for igual a x, a função é chamada de identidade. E se o a for igual a zero, professor? O que vai acontecer com esse ax aqui? Ele some. E o que vai ficar? Y igual a b. Quando isso aqui acontecer, a gente tem uma função constante. Tranquilo? Vamos agora ao gráfico de uma função primeiro grau. Mas antes, vamos relembrar o que é um plano cartesiano. Plano cartesiano é formado por duas retas, uma horizontal e a outra vertical. Essas retas são chamadas de eixos. Então eu tenho o eixo das abscissas e tenho o eixo das ordenadas. O eixo das abscissas a gente representa por x e o eixo das ordenadas por y. No cruzamento desses eixos, eu tenho ponto 0. Ponto 0, 0. Do 0 para a direita, no eixo x, eu tenho os valores que são positivos. Mais 1, 2, 3 e assim por diante. Do 0 para a esquerda, eu tenho os valores negativos para x. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. No eixo y, do 0 para cima, eu tenho os valores positivos para y. 1, 2, 3. E do 0 para baixo, valores negativos para y. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. É importante verificar a distância, tá, entre um número e outro. Essa distância tem que ser igual. Aqui não está igual a aqui. Mas, para um gráfico ficar certinho, as distâncias terão que ser as mesmas, tá? Então, por isso que é bom usar uma reguinha para você marcar direitinho. Beleza. E o que acontece no plano cartesiano? Plano cartesiano, a gente pode marcar os pontos. O que são os pontos? Os pontos são os chamados pares ordenados. E cada par ordenado é representado por x, y, xy. Professor, poderia ser yx? Não, meu filho. Se é um par ordenado, tem uma ordem. Primeiro é o valor de x, depois o valor de y. Por isso que o nome é par ordenado. Isso aí. Vamos lá, então. Cada par ordenado representa um ponto do teu plano cartesiano. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o par ordenado 1, 2. Lembrando que o primeiro valor é o valor de x, o segundo valor de y. Como é que a gente faz para marcar esse par ordenado no plano cartesiano? Aí você vem aqui, ó, no eixo das abscissas, que é o x, você vem e marca o número 1. Já está aqui, ó. O número 1 está aqui. E no eixo das ordenadas, que é o valor de y, são os valores de y, você marca o 2. Já está aqui. E como é que você faz para marcar o ponto? Basta você ligar o número 1 com o número 2, através de linhas tracejadas. O encontro dessas linhas é o ponto, que é representado pelo par ordenado 1, 2. Que legal! Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o ponto 0, menos 1. 0 é o valor de quem? X. Muito bem. E o menos 1 de y. Aí eu vou marcar esse par ordenado no plano cartesiano. X igual a 0. Está aqui, ó. Bem aqui no cruzamento das retas, dos eixos. E o y é menos 1. Está aqui.
Aí vamos lembrar o seguinte. Quando uma coordenada é zero, o ponto fica sobre a coordenada que não é zero. Ou seja, o ponto vai ficar sobre o eixo y no menos 1. Então esse aqui é o ponto 0, menos 1. X igual a 0 e y é menos 1. Mais um exemplo. Vamos pegar agora o ponto 3, 0. 3 é o valor de x, y é o valor de 0 é o valor de y. O que o tio falou? Que quando eu tenho uma coordenada que é 0, o ponto fica sobre a que não é 0. Então, é só você olhar para o número 3 no eixo x. E em cima dele você marca o ponto 3, 0. Então, aqui eu tenho o ponto x igual a 3 e y igual a 0. Então, esse é o plano cartesiano. Vamos agora à construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Então, ó, esboce o gráfico das seguintes funções do primeiro grau. Relembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau é representado por uma reta. Por uma reta. Então, todo gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E com quantos pontos no plano cartesiano eu consigo traçar uma reta? Com no mínimo 2 pontos. Ah, professor, então eu preciso de 2 pares ordenados para traçar o gráfico de uma função do primeiro grau? É isso aí. Com apenas 2 pares ordenados, eu faço o gráfico de uma função do primeiro grau. Ah, e como é que eu faço isso? Da seguinte maneira. Vamos pegar a letra A. Na letra A eu tenho a função do primeiro grau, y igual a 2x mais 1. Vou montar uma tabelinha com valores de x e valores de y. Eu vou escolher, é isso mesmo, escolher 2 valores para x. Ah, professor, posso escolher 300, 450? Poxa, poder pode, mas o teu gráfico vai ficar gigante, né? O teu plano cartesiano vai ter que ser um plano cartesiano gigante para você marcar esses valores enormes. Então vamos pegar valores baixos. Ah, tipo o que, professor? Tipo 0 e 1. São bons números. Ah, e agora? Eu escolhi 2 valores para x. Eu vou também escolher os valores de y? Não. Você vai pegar a função, no lugar do x, você vai substituir o valor que você encontrou para ele, você escolheu para ele, e calcular o valor de y. Ah, estou entendendo. Então, se o x for 0, o meu y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. É isso, professor? É isso. 2 vezes 0, cancela, dá 0. E o y, então, é igual a 1. Então, o 0 do x faz par com 1 do y. Formei meu primeiro par ordenado. Se o x for igual a 1 agora, como é que vai ficar o y? Vai ficar 2 vezes 1, que é o x, mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, 1 faz par com 3. Formei o meu segundo par ordenado. Cada par ordenado é um ponto no plano cartesiano. Com dois pontos eu traço a reta. Então, vamos marcar agora o ponto 0, 1. Ponto 0, 1. Lembrando que, se uma coordenada é 0, o ponto fica sobre a que não é 0. Então, eu venho para o eixo y, aqui é x. Marco o número 1. Então, o ponto 0, 1 fica sobre 1. Vamos marcar agora o ponto 1, 3. X igual a 1. Com y igual a 3. Já tenho 1, 2, 3. O que eu faço agora com esse 1 e com esse 3? A gente liga através de linhas tracejadas. As linhas é para estarem retas, mas tudo bem.
Finge que está reta. O encontro é o ponto. Aí, com esses dois pontos, eu já tenho a reta que representa esse gráfico. Ó, vai sair torto, mas é uma reta, tá? Então, este é o gráfico dessa função do primeiro grau. Tranquilo? Antes de ir para a letra B, vamos analisar o seguinte aqui. Ó. Nessa função do primeiro grau, o valor de A é 2. O valor de A é positivo. Não tem um sinal negativo antes do 2. Então o A é positivo. Se o A é positivo, ele é maior que 0. E quando o A é maior que 0, essa função do primeiro grau é chamada de função crescente. Então, sempre que o A da função do primeiro grau for um número positivo, a função é crescente. Vamos agora ao gráfico da letra B, da função da letra B. Vamos fazer a mesma coisa. Uma tabelinha x, y. Agora você vai escolher dois valores para x. Ah, professor, pode ser 0 e 1? Pode. 0, 1. Quando o x é 0, quanto vale o y? Mesma coisa, no lugar do x você coloca o 0. Vai ficar menos 2 vezes 0. Some, sobra o quê? 1. Então, 0, 1 é o primeiro par ordenado. Se o x for igual a 1, substitui o x por 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, aqui é menos 1. Cuidado com a regrinha de sinais. Vamos agora para o plano cartesiano. Vamos marcar o ponto 0, 1. Já sabe que se o x é 0, o ponto fica sobre o y igual a 1. Então, eu tenho aqui o ponto sobre o y. Aqui é eixo y, aqui é eixo x. Ponto agora 1 com menos 1. X igual a 1 com y menos 1. Tem dois diferentes de 0, então eu faço o tracejado. O encontro das duas linhas tracejadas é o nosso ponto menos 1, 1 menos 1. Agora é só fazer a reta. É para ser reta, tá? Aqui é uma reta. Percebam o seguinte, que nessa minha função, o A é negativo, ou seja, o A é menor que 0. Se o A é negativo, essa função do primeiro grau é chamada de função decrescente. Ok? Então, é assim que se constrói o gráfico de uma função do primeiro grau. Vamos lá. Conceito de zero de uma função do primeiro grau. Zero também é chamado de raiz. Raiz da função do primeiro grau. O que é o zero ou a raiz de uma função do primeiro grau? É o valor de x que leva a função a ser igual a zero. Professor, não entendi nada. Então vamos lá. A função do primeiro grau é definida por ax mais b. Então, quando eu calculo a raiz, eu estou calculando o valor de x para que essa função seja igual a zero. Ah, está começando a clarear. Então vamos lá, vamos pegar aqui esse exemplo. Quero calcular o zero, ou raiz, da função f de x igual a menos x mais 2. Então, ó, eu quero calcular o valor de x para que essa função
seja zero. Como é que fica, professor? Fica assim, meu filho. Menos x mais 2 é igual a zero. Equaçãozinha do primeiro grau, passo o 2 para o outro lado mudando o sinal, menos x é igual a menos 2. Multiplico a equação por menos 1, para eliminar o negativo do x. Então, o x vai ser igual a 2 positivo. Então, esse x é igual a 2, leva a função a ser igual a zero. Então, ele é o zero ou raiz da função. Ah, professor, não acreditei nisso. Então, vamos fazer a prova real. O que é a prova real? A função não é menos x mais 2? Você achou o valor de x igual a 2. Então, se você colocar 2 aqui, se ele é raiz, a função tem que dar zero. E será que vai dar? Vamos lá. Substituindo o x por 2, vai ficar menos 2 mais 2. Quanto é menos 2 mais 2? Zero. Então, a função é zero. Olha que legal. Realmente, então, a raiz dessa função é 2. Porque leva a função a zero. Tranquilo? Então, esse é o conceito de zero ou raiz de uma função do primeiro grau. Vamos aproveitar, então, fazer o gráfico para essa função. A função é menos x mais 2. Então, vamos lá, vocês já sabem fazer. Faz uma tabelinha x e y. Opa, desceu a paradinha. X e y. Escolhe dois valores para x. Ah, eu vou escolher... Adivinha? 0 e 1. Ah, e se eu escolher 2 e 3? Filho, vai dar a mesma reta, vai dar a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Então, quando o x é 0, na função, substitui o x por 0, vai ficar 0 mais 2, 2. Então, o y é 2. Tem o primeiro par ordenado. Se o x é igual a 1, fica menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, regra de sinais, dá 1, positivo. Então, tenho o par ordenado 1. Venho para o gráfico, para o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Ponto 0,2, já sabe que o ponto vai ficar em cima do y igual a 2. Porque o x é 0. Então, eu tenho aqui ó, o ponto sobre o 2. E o par ordenado 1, 1. X igual a 1 com y igual a 1. O que eu faço? Ligo esses dois valores através de linhas tracejadas. O encontro é o ponto. E agora é só fazer a reta. Se eu tivesse uma régua, ficaria legal, mas eu não tenho. Então já sabe que vai ficar torto. Beleza. Essa é a reta que representa essa função. Percebam o seguinte, que o A é negativo. A é negativo porque ele é menos 1. A é menor que 0. Se A é menor que 0, essa função é o quê? É uma função decrescente. Beleza? Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero ter ajudado nessa explicação sobre função do primeiro grau. E não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Matematicando com o professor Fernando Porto. Até a próxima!